Olá, crianças! Vamos começar um vídeo orientação da nossa atividade, certo? Pega aí o livro de matemática e vamos começar. É importante que você esteja com o livro na mão, com o caderno na mão, certo? O lápis e a borracha, para já ir acompanhando a resolução, já ir dando uma ideia legal e quem sabe dá pausa no vídeo e já resolve. Orientação da atividade, página 117 a 123. Vamos lá? O que é área? Para fazer essa atividade, a gente vai ter que entender, relembrar o conceito de área. Área é a medida de uma superfície. E como é que nós podemos calcular a medida dessa superfície? No quadrado, a gente vai pegar um lado vezes o outro. Num retângulo, a gente vai pegar a base vezes a altura. Se liga aí que a gente vai treinar bastante. E quando é que precisamos calcular a área? A gente precisa calcular a área, por exemplo, de uma quadra de esportes, de uma construção de uma casa, entendeu? Para você saber mais ou menos o tamanho que vai ficar cada quarto, a sala, a cozinha. Se na garagem vai caber um carro, 2 carros. Também quando a gente vai fazer a organização de um ambiente, sabia? Por exemplo, como é que você vai comprar um tapete enorme se você não sabe a área da sua sala, onde você vai colocar? Como é que você vai comprar um sofá enorme se de repente a sua sala não cabe? Ou então a sua sala é muito grande e o sofá vai ficar pequeno, ou o tapete vai ficar pequeno, desproporcional. Então, a gente utiliza o cálculo da área em várias situações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico. A área é o que temos internamente, é a superfície. Então, na nossa TV aqui, no nosso visor, a área seria essa parte toda interna. Um outro exemplo da área da construção é quando a gente vai colocar azulejo numa parede, piso de cerâmica num ambiente. Então, a gente precisa calcular, saber a quantidade de cerâmica, de porcelanato, né? De qualquer tipo de piso para colocar em determinado ambiente. Mas vamos para as questões do livro. Medindo superfícies. Observe as situações a seguir. Primeira situação. Antes de comprar uma casa ou um apartamento, geralmente as pessoas querem saber qual é a área deste imóvel. E aí, gente, aqui temos um panfleto com uma propaganda. Venha conhecer o apartamento decorado com área de 70 metros quadrados. Então, a área total, o ambiente interno desse apartamento é de 70 metros quadrados, ok? De acordo com o panfleto, qual é a área desse apartamento? Olha lá, você vai ler o panfleto e vai procurar a área interna deste apartamento. Segunda situação. Para fazer uma plantação, é necessário conhecer a área do terreno para calcular a quantidade adequada de mudas ou semente que podem ser plantadas nesse terreno. Olha, outra situação em que a gente usa também o cálculo da área. Já pensou você comprar 1000 mudas de manga se no seu quintal só cabem 10? Então, aqui nós temos a imagem de uma plantação de café. E o que é que a questão quer saber? Você conhece alguma atividade de medida que é usada normalmente para medir a área de uma fazenda, por exemplo? E aí você pode falar com os pais, com alguém da família e fazer uma pesquisa sobre que tipos de medidas são utilizadas para medir uma fazenda, um sítio. E aí, você acha que é o quê? Nós temos as medidas quilômetro, hectare, né? Metro. E aí? Vamos ver a sua resposta na correção, viu? Terceira situação. A figura a seguir representa a parede de uma cozinha, sobre a qual foram colocados azulejos quadrados. Olha só, aqui nós temos a área da cozinha, como eu expliquei a vocês, e que foram colocados azulejos quadrados. O que a questão quer saber? Quantos desses azulejos
azulejos foram colocados nessa parede. Para calcular isso, você tem duas maneiras. Lembrando que a unidade de medida aqui não vai ser metro, centímetro, não. Vai ser o próprio azulejo quadrado, certo? Então, você tem duas maneiras. Ou você pode contar cada quadradinho todo aqui, ou você pode fazer o cálculo por uma multiplicação. Como assim, Pro? Lembra que eu disse que a área do retângulo era a base vezes a altura, que eu posso representar com H ou com A, certo? Então, tomando como base a fórmula que a altura, ou que a área é igual a base vezes a altura, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho na base e quantos eu tenho na altura. Então, vamos lá junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu tenho 15 quadradinhos. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque não dá pra ver direitinho na imagem. Então, aqui eu tenho 10. Como é que eu vou fazer, Pro? Você vai fazer a área é igual a 10 vezes 15. A área vai ser igual, faço o cálculo e vamos descobrir se vai estar correto atividades. Wanda contratou um azulejista para revestir uma parede da sua casa. Letra A. Considere a representação ao lado, esta representação aqui, como sendo a parede de Wanda com azulejos quadrados. Se Wanda escolher um azulejo quadrado com a mesma dimensão do azulejo da figura, quantos azulejos ela terá de comprar? E aí, você vai pegar a explicação da situação 3 e vai aplicar aqui, gente. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 aqui. Então, eu vou fazer a área é igual a 8 vezes 6. A área é igual a... Vamos lá, você vai contar. Pro, eu posso contar cada quadradinho? Pode. Você pode contar cada quadradinho. Ou você pode fazer assim, ó. 8 mais 8, né? Não tem 8 aqui? Você pode fazer 8 mais 8, 16. Mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Pode sim. Ou pode contar cada quadradinho. Mas como vocês estão crescendo, estão ficando evoluídos na matemática, então é interessante que vocês apliquem a multiplicação. Considerando como unidade de medida o azulejo quadrado, qual é a área dessa parede da casa de Wanda? Então, você vai colocar aqui, ó, quantidade dos quadradinhos. B. Agora, considere esta outra representação da parede de Wanda, com azulejos retangulares. A outra era quadradinhos, agora retangulares. Se Wanda escolher um azulejo retangular com a mesma dimensão do azulejo da figura, quantos azulejos ela terá de comprar? Então, vamos lá, vamos fazer do mesmo jeito. Quantos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui? 1, 2, 3. Eu posso fazer 8 vezes 3, né? Ou eu posso fazer, gente, ó, tem 8 aqui, 8 mais 8 mais 8. Vai ser 8 3 vezes, ó. 8 uma vez, 8 duas vezes, 8 3 vezes. Então, eu posso pegar a área é igual a base vezes a altura, a área vai ser igual a 8 vezes 3. A área vai ser igual a quanto, gente? Vamos ver se vocês vão acertar. Tomando como unidade de medida o azulejo retangular da figura, qual é a área dessa parede da casa de Wanda? Então, quantos azulejos ela vai precisar? Questão 2. O piso de uma quadra de basquete deve ser revestido com placas quadradas. Verificou-se, então, que na linha lateral da quadra cabem 20 dessas placas.
linha do fundo cabem 12. Considerando a placa quadrada como a unidade de medida, qual é a área da quadra de basquete? Gente, deixa eu só fazer uma observação. Ele está dizendo, ó, uma unidade de medida. Então, não é metro, não é centímetro, não é quilômetro, certo? Não é hectare. Ele está colocando que a placa quadrada é a unidade de medida. Isso aqui não vai estar no livro de vocês. Fui eu que coloquei aqui no nosso slide para facilitar a nossa vida. E você pode até desenhar aí no seu livro para responder. Então, aqui nós temos quanto ele disse? 20. E aqui nós temos 12. Ah, Pro, eu posso contar cada quadradinho aqui? Pode, a ideia é sua. Ou você pode mostrar a sua evolução e fazer a área é igual a base vezes a altura. A área vai ser igual a 20 vezes 12. E aí você